Paz, irmãos. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gostaria de falar com o irmão Ivan, que ele se sinta abraçado pela sua família. Primeira Igreja Batista de Araripina, irmão Ivan. A gente deixa esse abraço nesse momento difícil. E os nossos visitantes ficam à vontade. Que Deus possa falar ao seu coração através da sua palavra. Meus irmãos, o que nós percebemos é que o mundo hoje, ele está em crise. O mundo que está dividido entre partidos, entre ideologias, em ambições, mas a Igreja de Cristo está em Cristo. E é nisso que nós nos apegamos, e é por isso que nós estamos hoje aqui, para a glória de Deus. O fundamento, o alicerce da igreja é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós conseguimos passar por esses vales que às vezes nos atormentam. Deus sabe todas as coisas. E Cristo, Ele é a pedra de sustentação da igreja, a pedra angular das nossas vidas. Porque há muitas opiniões diferentes, opiniões desencontradas do que é a igreja de Cristo. Há muita desinformação sobre o que é a igreja de Cristo. Nós temos que lembrar que a igreja é de Cristo. Ela é formada por homens, mas a igreja é de Cristo. Por isso, meus amados visitantes, sintam-se em casa. Você está na casa do Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Então, a igreja, ela não é uma organização. A igreja não é um instituto. Mas a igreja é um organismo vivo, formado por homens, formado pelo seu povo, formado por homens e pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Por isso é um organismo vivo. Por isso a igreja do Senhor, nesse momento de crise, ela não pode olhar para trás, ela não pode se acovardar, ela não pode retroceder. Nesses momentos, a igreja do Senhor, ela tem que continuar pregando a palavra de Deus. Ela tem que continuar sendo uma igreja que ama vidas. A igreja de Cristo. E tudo o que acontece, não somos nós, mas Deus em nós. Deus por nós, o Espírito Santo de Deus que habita na igreja do Senhor. Em cada um do que está aqui. Por isso eu quero falar hoje sobre essa pedra que dá sustentação à igreja. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias lá em Mateus 16. Mateus 16. Nós vamos falar hoje sobre o alicerce da igreja, sobre a pedra de sustentação que é Cristo. Vamos falar da igreja para a glória de Deus, uma igreja para a glória de Deus, que é o tema que o pastor está usando. E eu gostaria de trazer para os amados irmãos esse tema nessa noite. Mateus 16, do 13 até o 20. Eu gostaria de ler para os amados irmãos, que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Eu ainda estou vendo umas Bíblias passando, eu vou aguardar um pouquinho. Gostaria de ler que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Geralmente esse título nas Bíblias está A Confissão de Pedro. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, meus discípulos, o que dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, que disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Amém?
Vamos orar mais uma vez para que Deus possa nos iluminar e que nós possamos estar com os corações quebrantados e contritos para receber a palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te louvamos nessa noite, Pai, que tu possa, ó Deus, quebrantar os nossos corações para ouvir a tua palavra que vem do céu, ó Deus. Para aqueles que estão aqui nessa noite nos visitando, que seja uma palavra de encorajamento, mas principalmente uma palavra de salvação. Para a igreja do Senhor, que seja uma palavra de exortação em amor. Ó Deus, nos abençoa, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando a gente pega essa cena aqui, que Pedro faz essa confissão, é sobre essa declaração, sobre essa confissão de Pedro, o que Pedro fala, que a igreja está alicerçada. Quando nós pegamos essa cena, ela está nos 3 evangelhos. Ela está em Mateus, Lucas e Marcos. E o evangelista Lucas, o médico Lucas, ele nos conta que antes de Jesus fazer essa pergunta, o que as multidões dizem que eu sou? O que os outros dizem que eu sou? Jesus, ele estava orando em particular. Nessa cena, nessa mesma cena, antes de Jesus fazer essa pergunta. Então, a primeira coisa que eu queria trazer hoje para a igreja, o primeiro ponto aqui, é a importância da oração na vida da igreja. O poder da oração na vida da igreja. Quanto mais a igreja ora, mais nós somos dependentes de Deus. Quanto mais a igreja ora, mais a igreja vive em santidade e em novidade de vida. Quanto mais a igreja do Senhor ora, mais nós obedecemos a Deus. Quanto mais a igreja do Senhor ora, mais nós temos amor pelo nosso semelhante, pelo aquele que nos visita, por almas perdidas. Quanto mais a igreja do Senhor ora, mais nós amamos o nosso próximo. Quanto mais a igreja do Senhor ora, mais nós temos comunhão uns com os outros. Quanto mais a igreja do Senhor ora, mais nós vivemos em unidade. Aquilo que Deus disse, para que nós possamos ser um, como Ele e o Pai são um. Esse é o diferencial de uma igreja que ora, uma igreja que clama para a glória de Deus. Tem até um ditado popular que diz: mães de joelhos no chão, filhos de pé. Nós vemos várias mães que orou no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Sara orou, Ana, a mãe do profeta Samuel, forjou Samuel através da oração. E Samuel se tornou um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. E aquela mãe entregou o seu filho a Deus através da oração, forjado em lágrimas. O poder da oração na vida da igreja. Na história da igreja, vários homens foram forjados ao Senhor através da oração. Eu trouxe um exemplo aqui hoje da mãe de Augustinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, Dona Mônica. Orou a vida toda por Augustinho de Hipona. A vida toda por Augustinho de Hipona. E retirou Augustinho de Hipona da devassidão, da podridão do pecado, da imoralidade. E ele virou um dos grandes expoentes da pregação da igreja de Cristo. O poder da oração. Muitos falam em avivamento, mas esquecem da oração. Não existe avivamento sem oração. Sem arrependimento não existe avivamento. Na história moderna nós temos os morávios. Muitos sabem, depois vocês dão uma olhada no YouTube. Quem foi os morávios? Quem foi os moravianos? Aconteceu um grande avivamento naquela comunidade. Mas aquela comunidade, ninguém conta a história que aquela comunidade ela orou diuturnamente, de manhã, de tarde e de noite. Fizeram uma torre de vigília durante 100 anos. 100 anos orando de manhã, de tarde e de noite. O poder da oração na vida da igreja de Cristo. O poder da oração. Venham, participem. Coloque suas petições diante do Senhor. Os dias são maus, dias difíceis. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos percorrer o texto. No versículo 13 ele diz que Jesus ia para a região de Filipe. E ele perguntou aos seus discípulos: o que os outros dizem que eu sou? Lá em Lucas diz: o que as multidões dizem que eu sou? Aqui Jesus chegava, conforme a narrativa de Lucas, na metade do seu ministério. E o que Jesus pregava? O evangelho da salvação, as boas notícias.
É o que ele diz lá em Mateus, no começo: o tempo é chegado, dizia ele, o reino dos céus se aproxima, o rei chegou e está aqui. É hora de anunciar as boas novas da pregação. Uma igreja para a glória de Deus é uma igreja que prega as boas notícias do Evangelho, as boas novas sobre Jesus. Por que Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos? O que as multidões dizem que eu sou? O que as multidões dizem que eu sou? Tinham muitos que seguiam Jesus, mas haviam partidos que perseguiam Jesus. A oposição aumentava contra Jesus, e a oposição está aumentando contra a igreja do Senhor. Naquela época eram os falsos profetas, os fariseus, os saduceus. Acusavam Jesus de falso profeta, de endemoniado, de um excluído, de um humilde carpinteiro. E a oposição aumenta hoje contra a igreja do Senhor. Cada dia que passa, as dores de parto estão aumentando, os dias estão chegando. A igreja tem que despertar para poder pregar o evangelho da salvação. Versículo 13: o que os outros dizem que eu sou? Talvez aquela multidão, os seus discípulos respondem. Versículo 14: o que o povo dizem que eu sou? Versículo 14: uns pensavam que era João Batista, outros pensavam que era Elias, outros pensavam que era Jeremias, e outros pensavam que era algum outro profeta. Versículo 14: João Batista, desde aquela época, que há crenças no meio do povo de Deus. Naquela época já havia a crença da reencarnação. O próprio Herodes disse que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado para assombrá-lo. Então, desde aquela época que há crenças da reencarnação. Outros diziam que ele era Elias, talvez porque Elias confrontava os pecadores. Elias nunca deixou de confrontar o pecado, e Jesus não temia ninguém. Uma igreja para a glória de Deus é uma igreja que confronta o pecado. Uma igreja para a glória de Deus é uma igreja que confronta o pecado, que denuncia o pecado. A igreja tem que estar atenta. Uma igreja para a glória de Deus é uma igreja que denuncia o pecado, porque o pecado é o que faz separação entre Deus e o homem. Essa é a mensagem do Evangelho, que a igreja de Cristo tem que pregar. Outros pensavam que ele era Jeremias. Como eu falei, a crença da reencarnação é antiga. Mas o que é que a Bíblia diz? Depois da morte, segue-se o juízo. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. A oportunidade é hoje, você que nos visita. A oportunidade de salvação. A oportunidade de você se entregar a Jesus Cristo. De você se render aos seus pés. O próprio Deus diz lá em Oséias: a igreja do Senhor tem que estar ligada para as heresias não entrar dentro da igreja. O próprio Oséias diz lá, através de Deus falando, diz: o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. A igreja do Senhor tem que despertar. A igreja do Senhor tem que estar alicerçada nessa palavra. O próprio Jesus, numa confrontação com os falsos profetas, com os saduceus, o próprio Jesus lá em Mateus 22, ele diz: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras Sagradas. Igreja do Senhor, é tempo de nós focarmos na pregação do Evangelho, nas Escrituras Sagradas. O erro de vocês é não conhecer a minha palavra e o poder de Deus. Mateus 22, 29. A pergunta continua. Jesus agora pergunta para seus discípulos, no versículo 15. A pergunta que dá base, o alicerce à igreja do Senhor. Porque se nós perguntarmos lá fora, agora nesse momento, antes de ler o versículo 15, se nós perguntarmos quem é Jesus, talvez eles digam: foi um bom homem. Talvez eles digam: foi um grande, foi o Filho de Deus. Mas estão confessando da boca para fora. Não estão confessando com a mente, crendo com o seu coração.
No versículo 15, a pergunta de Jesus: e vocês, meus discípulos, o que dizem que eu sou? E a resposta de Pedro é o que dá alicerce à igreja. Respondendo Simão Pedro, que disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias prometido. O Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é aquele que veio trazer o reino dos céus. O Senhor é o que veio pregar o evangelho para os humildes de espíritos. O Senhor é aquele que veio pregar o evangelho para os pobres. É o Senhor é o próprio Filho de Deus, o Senhor é o próprio Deus encarnado. É sobre essa confissão que a igreja do Senhor está alicerçada. É sobre essa declaração que a igreja do Senhor está alicerçada, não sobre homens, porque senão nós não estaríamos hoje aqui na igreja do Senhor. A igreja do Senhor é alicerçada sobre essa confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro declara a divindade de Jesus. Homem, mas 100% Deus. É esta confissão, é essa declaração que a igreja está alicerçada. Esse é o fundamento da igreja do Senhor. Por isso muitos ficam com raiva da igreja do Senhor, porque a igreja verdadeira de Cristo não acrescenta outras coisas, não acrescenta outras pessoas. Nós dizemos: Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Nós não acrescentamos objetos, nós não acrescentamos outros santos, nós não acrescentamos outras pessoas, não. Nós dizemos: Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da pregação do Evangelho. É isso que a igreja do Senhor diz. É nisso que a igreja do Senhor está alicerçada. Em Cristo, Filho do Deus vivo, não há acréscimos na igreja do Senhor. Só há um Salvador, aquele que desceu, aquele que subiu e está à destra de Deus Pai. Só há um Salvador. No versículo 17, Jesus declara para Simão Pedro a bem-aventurança, a felicidade que ele tem em dizer essa confissão com a sua boca e crer com seu coração. Versículo 17, olha o que ele diz. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, um homem comum, um homem normal como nós, um homem, gente como a gente, um homem comum e simples, um simples pescador. É isso que Jesus está dizendo aqui para ele. Não foi sua habilidade, Pedro, que lhe revelou isso. Não foi sua inteligência, não foi sua habilidade que te revelou isso, Pedro. Mas foi meu Pai que estás no céu. Porque essa verdade, ela é inacessível para o homem, se Deus não se revelar para você. Por isso que o alicerce da igreja é Cristo e não homens, porque foi uma revelação vinda do próprio Deus. Não foi carne e nem sangue que revelou isso para vocês, mas meu Pai que estás no céu. Senão nós vamos fazer com alguns metidos a sábios aí fora. Vamos dizer que Cristo foi um grande homem, ou que foi um grande reformador social, ou que foi um grande influenciador. E isso é uma opinião errada. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único que pode nos conduzir para a casa do Pai. Por isso, bem-aventurados somos nós, igreja do Senhor, porque um dia Deus se revelou para nós, e nós com a nossa boca nós confessamos e nós cremos com o nosso coração, e nós dizemos a mesma coisa que Pedro diz: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. No final do versículo 17 ele diz: não foi carne nem sangue que revelou isso para você, não foi sua humanidade que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aquele carpinteiro, Jesus, filho de José, filho de Maria, aquele que andava com pecadores, aquele que andava com simples pescadores, aquele que andava com publicanos, aquele que andava com homens e mulheres de reputação duvidosa como a minha. Mas Ele está transformando, Ele está nos transformando dia a dia,
para que nós possamos verdadeiramente confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antigamente eu andava com um crucifixo no meu pescoço, tinha um adesivo no meu carro, Deus é bom, Jesus me ama, um quadro lá em casa de fora a fora, mas isso não valia nada, isso não vale nada, porque Deus se revela hoje através da sua palavra, e Ele está dizendo para a igreja hoje, bem-aventurados são vocês que confessam o que Pedro confessou, e Ele está nos chamando, e Ele está de mãos abertas. É um chamado irresistível. Por isso que nós somos felizes, bem-aventurados, felizes como Simão Pedro, e nós não trocamos essa felicidade por nada no mundo, meus irmãos. Vocês que nos visitam, nós não trocamos essa felicidade por nada nesse mundo. Dinheiro no mundo não paga essa felicidade. Privilégio nenhum do mundo paga essa felicidade. Bens nenhum no mundo paga essa felicidade de estar em Cristo. Poder nenhum paga essa felicidade de estar em Cristo Jesus. Porque as implicações finais disso em nossa vida é a vida eterna, junto com o Pai, recebendo a glória de Deus, junto com Deus Filhos. Essas são as implicações, ou a implicação final para as nossas vidas. Para aqueles que confessam como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqueles que confiam somente em Cristo, porque Ele é o Filho de Deus que veio nos salvar. No versículo 18, ele faz duas promessas a Pedro e diz, primeira promessa, versículo 18, ele diz assim, versículo 18, a parte A, a primeira parte, ele diz, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira promessa, eu edificarei a minha igreja. O próprio Jesus é quem edifica a sua igreja, não homens. Ele fala três palavras aqui, Pedro, pedra, edificarei e igreja. Pedra aqui não é Pedro, o Pedro homem, mas é o Pedro confessante, aquele que confessa com a sua boca e crê com o seu coração, aquele que diz lá no versículo 15, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta confissão, é sobre esta pedra que a igreja está fundamentada, que a igreja está alicerçada. É o Pedro confessante, o Pedro iluminado pelo Espírito Santo, ainda não habitado. É sobre esta declaração que a igreja é alicerçada hoje. Por isso que você, meu amado visitante, você está na igreja de Cristo. Na primeira carta de Pedro, o próprio Pedro diz isso. Está lá em 1 Pedro 2, depois os irmãos confiram lá. Ele diz, Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra eleita. E quem nele crê, jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Por isso nós cremos, por isso nós vamos até Ele. Por isso Pedro não é a pedra de sustentação da igreja, Paulo não é a pedra de sustentação da igreja, João não é a pedra de sustentação da igreja, os apóstolos não são a pedra de sustentação da igreja, o Papa não é a pedra de sustentação da igreja, Maria não é a pedra de sustentação da igreja, mas Cristo é a pedra de sustentação da igreja. É Ele que dá sustento, é Ele que nos sustenta para que nós possamos atravessar as tempestades da vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus a saber, é Ele a pedra de sustentação da igreja. Por quê? Porque foi Ele na cruz do Calvário, estou olhando para a cruz ali, foi Ele na cruz do Calvário que levou sobre si os nossos pecados. Foi Ele que na cruz do Calvário levou sobre si os nossos pecados. Sobre as suas pisaduras nós estamos aqui hoje sarados, não mais culpados. Ele foi o único que desceu, que está e que subiu novamente, que está à destra de Deus Pai. Ele é o único mediador entre o homem e Deus.
Cristo, Filho do Deus vivo. Primeira promessa: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. O próprio Cristo está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Jesus, ele já tinha um modelo de igreja que o próprio Deus deixou no Antigo Testamento. Quando a assembleia se reunia, eles se reuniam para quê? Leitura da palavra. O culto que regulava, o regulador do culto, leitura da palavra, adoração, louvor, recolhimento de dízimos e oferta, sacrifícios de animais. Só que o próprio sacrifício vivo agora desceu e não precisamos mais sacrificar mais nada, só nos oferecermos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, a Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora nós adoramos em espírito e em verdade. Agora nós nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Igreja, que é igreja? Igreja, ele vai juntar, ele vai reunir, ele vai arrebanhar um povo e vai separá-los para o seu louvor. Ele vai separar seu povo, ele vai juntar o seu povo, vai juntar todos aqueles que, como Pedro, confessaram com a sua boca e creram com o seu coração. Ele vai juntar seu povo e vai separar dos demais. É isso que forma a igreja de Cristo. E hoje nós estamos aqui juntos como um corpo, reunidos. Ele constituiu o seu povo, ele separa o seu povo dos demais. O próprio Cristo, Filho do Deus vivo. Segunda promessa, versículo 18, parte B. Olha o que ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno aqui, meus irmãos, é o lugar dos mortos e condenados. É o lugar de tormento. O ponto-chave de Jesus aqui é a morte. A morte não vai vencer vocês. É isso que Jesus está dizendo, porque eu já venci a morte. É isso que Jesus está dizendo. A morte não vai vencer vocês eternamente. Vocês não serão atormentados eternamente. Mas Satanás e seus demônios, sim. Mas os filhos da ira, sim. Mas os filhos da desobediência, sim. Mas os inimigos da igreja, sim. Esses serão atormentados eternamente. Eternamente. Mas aqueles, meus irmãos, que como Pedro confessam, professam essa verdade, aí sim se torna povo de Deus. É a igreja espalhada nos quatro cantos da terra. Espalhada nos quatro cantos da terra. E Deus nos protegerá. E Deus nos dará vida eterna. E Deus nos livrará da condenação eterna. Primeira promessa: eu edificarei a minha igreja, Cristo diz. Segunda promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A promessa de vitória sobre a morte, através da verdade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são as promessas para a igreja do Senhor. E ele continua, no versículo 19, diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o reino que Jesus veio inaugurar. Lá em Mateus 3:2. Quem quiser abrir sua Bíblia pode abrir. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Arrependei-vos. Quando ele começa seu ministério, 30 anos de idade, aproximadamente, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O rei chegou, o rei está aqui, o Messias chegou, ele é o próprio rei que chegou. Creiam e se arrependam para que vocês possam entrar no meu reino. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O rei chegou, o rei está aqui, arrependam-se e creiam. O reino de Deus é o seu domínio sobre todas as coisas. Via Láctea, sobre o cosmo, sobre toda a criação. Só que, para entrar nesse reino, nós temos que ser súditos a esse Senhor e soberano Deus. Ser membro do povo de Deus, que Ele separou,
que Ele amou antes da fundação do mundo, que Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por todo aquele que nele crê, e que deixou o Espírito Santo como consolador para que nós possamos passar por esses momentos de aflições e dificuldades. Jesus Cristo, Filho de Deus, a saber, esse é o reino de Deus. Ele ainda diz no versículo 19, diz a Pedro: e eu lhe darei as chaves desse reino. Eu lhe darei as chaves, Pedro. O que é o reino? O que é as chaves do reino? O contexto aqui diz tudo. No versículo 15, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As chaves do reino dos céus é o Evangelho, é as boas novas da pregação. Quando nós pregamos o Evangelho, nós abrimos, nós damos acesso ao céu. Aqueles que creem estão ligados a Cristo. Aqueles que não creem, eles continuam ligados com os seus pecados. Aqueles que não creem, aqueles que não se arrependem, as portas fecham, as portas do céu fecham. Quando eles não se arrependem, o Evangelho está sendo pregado. As chaves aqui é o Evangelho. Quando a igreja do Senhor diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas são as chaves. Quando Pedro usou as chaves a primeira vez, lá em Pentecostes, 3.000 se converteram, depois 5.000 se converteram. As chaves do reino estão na mão da igreja. A igreja tem as chaves na mão. Por isso que a igreja não pode deixar de pregar o Evangelho. Por isso que a igreja não pode deixar de anunciar o Evangelho. Vidas estão sendo perdidas lá fora. Ele diz que liga e desliga. Nós temos que lembrar que a confissão de Pedro é o que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que representa os salvos, a igreja de Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho da salvação, as pessoas são ligadas a Deus através de Cristo e os seus pecados são desligados. É isso que significa ligar e desligar. Pregamos, as pessoas se ligam a Deus através de Cristo. As que não crerem, os seus pecados continuam ligados. Mas aquelas que crerem, os seus pecados se desligam. Deus lança no mar do esquecimento, quando verdadeiramente confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. Lá em Mateus 18, Jesus disse que a responsabilidade é da igreja do Senhor. Está bem claro lá: eu lhe darei as chaves. As promessas é para a igreja do Senhor. A igreja de Cristo tem as chaves. As chaves do reino dos céus é o Evangelho da salvação. Por isso a igreja não pode parar de pregar, proclamar, anunciar, para que as portas do céu se abram. E aqueles que endureceram o coração, as portas vão se fechar. O Evangelho está sendo pregado. O próprio apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios, do 14 ao 16, ele está escrevendo para a igreja e diz: igreja do Senhor, vocês são um bom perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida. Para aqueles que nele crê, cheiro de vida para a vida. E para aqueles que não crê, cheiro de morte para a morte. A igreja tem as chaves na mão, o Evangelho da salvação. Quando o Evangelho é proclamado, ele abre o reino dos céus. Ele abre o reino dos céus. E a decisão nessa noite de receber esse Evangelho é sua. A responsabilidade final de aceitar o Evangelho da salvação é sua. Você está ouvindo o Evangelho da salvação. A responsabilidade final é sua. Deus nos amou, já morreu por nós. O Evangelho é pregado, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se Deus transformar o seu coração, como fez com Pedro e os apóstolos, a responsabilidade é sua. A igreja está pregando o Evangelho da salvação. A pergunta que fica para a igreja é: a igreja do Senhor, aonde ela está? A não ser dentro da igreja, ela está pregando a mensagem do Evangelho? Ela está anunciando o Evangelho da salvação? O Evangelho que salva, que tira a pessoa das trevas e transporta para o reino de luz? É a pergunta que fica para a igreja.
No versículo 20, Jesus termina a narrativa e diz: então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele é o Cristo ainda. Que não dissesse a ninguém. Eles não estavam preparados ainda, aqueles discípulos. Eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo de Deus. Por isso é a igreja que tem as chaves na mão. O evangelho da salvação está na mão da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a agência de Deus aqui na terra para anunciar e para pregar o evangelho da salvação. A igreja tem a responsabilidade. E o que nós percebemos é que onde nós estamos hoje, na história da igreja, aonde nós estamos hoje, com essa confissão de Pedro aqui, com essa declaração de Pedro, aonde nós estamos hoje, com essa declaração que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele diz, sobre esta confissão tua, sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja. Aonde nós estamos hoje? Em que tempo nós estamos hoje? Quando nós seguimos o restante da Bíblia aqui, meus amados irmãos, nós vemos que Jesus, seguindo o livro de Mateus aqui, nós vemos que Jesus foi traído, torturado, morto, sepultado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, conquistando conquistando a vida sobre a morte. E as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu para as duas Marias. Depois ele apareceu para os seus discípulos. Depois ele apareceu para mais de 500 pessoas. E ele deixa uma grande comissão para a igreja. Ele diz: vão por todas as nações, ide por todas as nações, pregue o evangelho. Só que quando nós dissemos, ide, não só até aqui. A igreja do Senhor, por isso é um corpo. Nós temos que ir, mas Jesus disse também que nós temos que fazer discípulos. Nós temos que ir, mas nós temos também que ensiná-los a obedecer todos os mandamentos. Nós temos que ir, nós temos que fazer discípulos, nós temos que ensiná-los e depois nós batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esta é a grande comissão para a igreja. É aqui que a igreja está hoje. É aqui que a igreja está sendo edificada hoje. Os apóstolos foram e agora a igreja de Cristo vai, a primeira igreja batista de Araripina vai, plantando igrejas, anunciando o evangelho da salvação, como hoje a igreja, a primeira igreja batista é uma plantadora de igreja. Cavaco, Ipa, Serra do Moraes, Samambaia 2, uma igreja que implanta, mas tem que fazer mais, porque aqueles que creem, aqueles que aceitam essa mensagem, ele tem seus pecados desligados. Aqueles que recebem essa mensagem têm a vida eterna e entram no reino dos céus. E os que não crerem, e os que não vão crer, entrarão pelas portas da perdição. Entrarão pelas portas da perdição. Meus irmãos, na sua segunda vinda, Jesus reunirá a sua igreja. Jesus reunirá a sua igreja. E finalmente nós estaremos juntos com o Rei, no seu reino eterno. No seu reino eterno. Para nós terminarmos, eu vou trazer algumas implicações e aplicações para as nossas vidas. O saudoso Russell Shedd, que muitos conhecem aqui, que já faleceu, ele diz que a igreja não é uma instituição humana, mas é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, que existe a igreja visível, que é a igreja local, e a igreja invisível. A igreja local é onde aqui nós nos reunimos, onde nós confessamos o que Pedro confessou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que nos visita tem a oportunidade de ouvir a mesma coisa que nós ouvimos um dia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O anúncio do Evangelho da salvação. O anúncio do Evangelho da salvação. E a igreja invisível? A igreja invisível é a verdadeira igreja do Senhor. Porque aqui nós vemos, mas só Deus, Ele conhece o profundo da nossa alma. Só Deus, Ele conhece o profundo da nossa mente.
Só Deus conhece o profundo dos nossos pensamentos. Então só Deus conhece a sua igreja verdadeira. A igreja local, a igreja visível. A igreja invisível, a igreja de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês hoje, nessa noite. Aqueles que verdadeiramente fazem parte da igreja de Cristo, querem estar no meio do povo de Deus, em comunhão e em unidade, fazendo o que nós estamos fazendo hoje aqui. Porque muitos querem Cristo, mas não querem a igreja de Cristo, e isso é um erro. Muitos querem Cristo e não querem a igreja de Cristo, isso é um erro. É um lugar onde tem pecadores, sim, como o pregador dessa noite que vos fala, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós fomos remidos, nós fomos restaurados, e nós já confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, mas ainda temos falhas, meus irmãos. Por isso, se precisar ou não, você tem que perdoar, se tiver que perdoar o seu irmão. É uma fase de construção da igreja. Cristo constitui a sua igreja de pecadores remidos, para que eles pudessem andar em comunhão uns com os outros, para que aprendamos a verdade de Deus, para que essas verdades possam impactar as nossas vidas, possa transformar as nossas vidas, mudar o nosso casamento, mudar o nosso caráter, mudar o nosso relacionamento, mudar o nosso meio de se comportar, o nosso meio de se vestir. É transformação de vida, a nossa maneira de se divertir. Deus, Ele muda, Ele transforma. Tudo isso significa transformação de vida. Como um dia Ele transformou a vida de cada um que está aqui, e pode transformar a sua que nos visita nessa noite, para que possamos viver juntos, ajudando uns aos outros. E mais, igreja do Senhor, tem pessoas lá fora que precisam ouvir a pregação do Evangelho, tem pessoas lá fora morrendo. Então a igreja de Cristo existe como um corpo, no qual você, meu amado irmão, tem que estar envolvido, no qual você tem que estar colaborando, no qual você tem que estar orando, no qual você tem que estar participando. A igreja é um organismo vivo, e só ela pode cumprir a grande comissão de Cristo, porque é ela que tem o evangelho da salvação, é ela que tem as chaves do reino dos céus, é ela que vai pregar o evangelho para pessoas que estão sendo perdidas. A igreja de Cristo é ela que cumpre a grande comissão, ela é a agência de Deus aqui na terra, é ela que prega e anuncia o evangelho às nações, começando por Araripina. Tem muita gente que faz parte da igreja de Cristo durante anos e não percebe a importância de estar envolvido no trabalho do Senhor, de estar engajado. E meu convite nessa noite a você, se você entender o que é a igreja de Cristo, que você participe da igreja de Cristo, que você decida, que você resolva que vai participar, que vai se envolver com o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, nós somos um em Cristo. Que você vai ser um membro vivo, ativo e atuante da igreja do Senhor. É tempo de despertar, é tempo de colher. Os campos estão brancos, igreja do Senhor. É hora de anunciar o evangelho da salvação, a verdade de Cristo, a própria verdade que desceu do céu, o único caminho que nos conduz à salvação eterna. Talvez tenha alguém nessa noite que não compreendeu ainda o que é ser cristão, não compreendeu o que é cristão. E eu convido a você nessa noite, que você confesse com a sua boca e você creia com o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a saber, para que seus pecados sejam desligados de você. Essa chave, esse evangelho está sendo colocado diante de você nesta noite.
o único que pode desligar os seus pecados de uma vez por toda da sua vida. E Deus lança no mar do esquecimento a sua única oportunidade, e a decisão é sua. O Evangelho foi pregado nessa noite, o Evangelho foi anunciado nessa noite, e a súplica da igreja hoje, da primeira igreja batista em Araripina, é que Deus possa fazer com você o que fez com Pedro, que Ele possa abrir o seu entendimento, que Ele possa lhe revelar essa verdade, que é o Evangelho da salvação, as boas notícias que podem lhe conduzir à vida eterna, que Deus possa lhe dar entendimento, que você possa crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para a igreja de Cristo, mais uma aplicação. Que Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos, como igreja local, unidos sobre esta confissão que dá vida à igreja. Sobre essa declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa declaração que a igreja está alicerçada. Igreja formada por homens, mas a igreja de Cristo, um organismo vivo. Esta é a palavra para a igreja do Senhor. E você que nos visita nessa noite, eu convido a você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Se há alguém que nos visita nessa noite, se você entendeu o que é a igreja de Cristo, se você quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade. E você tem a oportunidade de fazer parte do reino dos céus. Se há alguém que nos visita e quer tomar essa decisão, você possa levantar uma das suas mãos, que a igreja quer orar junto com você. Hoje é a oportunidade, hoje é noite de salvação. A igreja está com a oportunidade, os visitantes estão com a oportunidade. Alguém que nos visita nessa noite, quer receber Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador? Se tiver, levante uma das suas mãos. Se tiver, levante uma das suas mãos. Se não tiver, que Deus possa te dar uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa voltar mais e mais vezes à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a igreja que está alicerçada na rocha que é Cristo. O único que pode nos conduzir até o céu, Jesus Cristo, Filho de Deus, a saber, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que a igreja possa se apegar a essa palavra, porque essa é a palavra que faz que nós possamos passar pelos vales, pelas tribulações, pelos dias difíceis, pelos dias maus que estão pela frente ainda, mas Deus no controle de tudo, Deus no controle da sua igreja, Deus conduzindo a sua igreja vitoriosamente até que Ele venha, Ele está com a sua destra sobre a sua igreja. Por mais que esteja doendo, Deus é contigo, Deus está contigo. Vamos orar em nome de Jesus. Curvem suas cabeças. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar no restante dessa semana. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão em nossas vidas, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Pai, porque ela nos diz que tu é o alicerce, tu é a pedra fundamental, tu é a pedra de esquina, tu é a rocha eterna da tua igreja, ó Deus. Se fosse por causa de homens, nós não estaríamos aqui nessa noite, mas foi por causa do nosso Deus, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, através da sua morte, da sua ressurreição, através da sua ascensão ao céu. Ó Deus, com grande amor, um dia tu enviou teu Filho para morrer por nós, e tu ainda deixou o Consolador para que pudéssemos nos consolar nesses momentos de dificuldades. Abençoa a tua igreja, Pai, que está alicerçada em ti, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós possamos olhar único e exclusivamente para ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nos abençoa, Pai, nos dá, ó Deus, uma boa semana em teu nome, Pai. Nos direciona em cada tomada de decisão que nós vamos ter nessa semana, Pai. Em casa, no trabalho, nos nossos negócios,
O culto não termina aqui, o culto continua lá fora, Pai Santo. Ó Deus Santo, perdoa-nos nessa noite, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, tira de nós, Pai Santo, tudo que não te agrada. Faz-nos, ó Deus, uma igreja melhor, uma igreja atuante, uma igreja que possa fazer o diferencial lá fora, uma igreja que anuncie o Evangelho, uma igreja que faça discípulos, uma igreja que ensine e uma igreja que batize. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus Santo, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Me leve em paz para os nossos lares, no nome santo de Jesus. A igreja se despede com oração silenciosa. Amém? Pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora em dizem que tu és um profeta, um agitador.